Olá pessoal, eu me chamo Samira. E eu me chamo Milena, nós somos acadêmicas de Ciências Contábeis aqui da UTFPR. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa. Essa roda de conversa ela foi planejada na disciplina de Projeto Integrador, que a gente contém na nossa grade, do curso de Ciências Contábeis. E o nosso objetivo principal com essa roda de conversa é justamente nós debatermos sobre um assunto um tanto quanto polêmico, que muitas vezes a gente não para debater por ser um assunto muito novo, mas ele é de extrema importância tanto para nós que somos alunos já da universidade, quanto para alunos que estão ingressando ou que vão ingressar, quanto para profissionais que já estão na área e que se encontram meio perdidos por essas novas tecnologias que vêm surgindo. E o assunto principal hoje da nossa roda de conversa vai ser a inteligência artificial e os impactos que ela dá na parte mais contábil. Então, para enriquecer ainda mais nossa roda de conversa, nós convidamos dois professores aqui da UTFPR. Então, o professor Eliandro, que é professor aqui do curso de Ciências Contábeis, ele possui doutorado em Administração e mestrado em Graduação em Ciências Contábeis. E o professor Sérgio, que ele é psicólogo social do trabalho e ele é professor de Psicologia Organizacional e do Trabalho aqui na nossa universidade. Então, professores, desde já agradeço a presença de vocês. Obrigado, meninas, pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir, né, nessa discussão. Como vocês falaram, aí é um tema recente, de certa forma polêmico, né? E eu acho que é bastante interessante a gente conversar sobre isso. Também agradeço o convite. É sempre muito legal participar. Também já deixo agradecimento para o Edival, que o professor coordena, né, o projeto. Exato. Não está aqui, mas ele também está aqui, né, como arquiteto. Então, professor, para começar já as perguntas, a gente já vai começar com uma pergunta que mais intriga assim, a gente, que sempre quando a gente vai pesquisar sempre que a gente vai ver sobre as profissões que elas vão ser extintas ao longo do tempo, sempre nessa lista aparece a profissão de contador, justamente por conta dessa questão da introdução da inteligência artificial e dos avanços tecnológicos que ela possui. Então, muito se fala sobre a substituição do nosso trabalho por conta da inteligência artificial. Então, qual que é a visão de vocês? Você acha que realmente não que vai se extinguir a profissão de contador, mas que vai haver uma grande diminuição desses profissionais no mercado de trabalho? Vejam, se a gente pegar alguns números, né, do mercado da contabilidade, nós temos no Brasil hoje em torno de 530 mil contadores ou contabilistas registrados no Brasil. No Paraná, cerca de 35 mil. Empresas brasileiras, CNPJs registrados, na ordem de 60 milhões de empresas registradas no Brasil. Ok? Ativos, né, 21 milhões de CNPJs ativos. Eu brinco às vezes que assim, eu estou na contabilidade há mais de 30 anos e ouço esse negócio que a contabilidade vai acabar, que o contador vai ser substituído. Então, se nós pegarmos a evolução tecnológica, né, a tecnologia é de certa forma recente. Né? Quando que a internet chegou nas nossas vidas? 1995, 96, né, final dos anos 90. Então, você tem o quê? 30 anos mais ou menos que a internet se populariza, ok? Nessa linha, quando que a contabilidade passa a ser digital? Os primeiros softwares de contabilidade saíram aí final da década de 90, o primeiro software totalmente web, ou a primeira contabilidade web, 2015, 2014, então é uma coisa recente. Tá? Então, a informatização na contabilidade, com procedimentos, com as bases de dados, ela não é uma coisa muito antiga. Só que a tecnologia foi tão atropelando tudo, né, tão rápido, muda tudo tão rápido, que hoje a gente está discutindo que, de repente, um robô vai tomar conta de tudo. Não é isso? Assim, por que eu acho que não vai substituir? Claro, alguns procedimentos, sim. Né? Se a gente pegar questões operacionais do digital débito e crédito, isso já não se faz mais. Os softwares ou os sistemas da Receita Federal, das entidades estão integrados, a nota fiscal já vem direto para dentro do sistema, já processa,
Não é isso que acontece? Né? Então, se a gente pegar um escritório de, vamos lá, 20 anos atrás do de hoje, possivelmente ele vai ter muito menos funcionários no operacional. Mas o que acontece? Esse cara que sai do operacional, ele passa a fazer um serviço que a contabilidade muitas vezes não faz, ou não tem condições de fazer, que é o da assistência, ajudar na gestão das empresas, certo? O contador, a partir do momento que ele se livra entre aspas, né? Mas a partir do momento que a atividade dele diminui no processo operacional, ele vai ter tempo de fazer aquilo que a contabilidade realmente deve fazer, que é ajudar a tomar a decisão, que é ajudar a organizar a empresa, que é ajudar a gestão da empresa. Tá? Tem dados não são dados tão recentes, pelo menos eu não atualizei esses dados. O Sebrae, eu não vou saber precisar a data agora, mas um percentual relativamente grande de empresas que abrem, fecham, em um curto espaço de tempo, por uma falta de gestão. Uhum. Por que falta de gestão? Porque muitos empreendedores não estão preparados no sentido de fazer a gestão financeira, operacional, custos, entende? E isso, se não for bem feito, não dá sequência. Então eu penso, e aí penso mesmo, porque como a gente falou, são coisas recentes, né? Eu penso que não vai substituir. Tá? Vai diminuir a atividade operacional, mas, por outro lado, vai liberar o profissional para ele ser mais efetivo, ajudar a gestão da empresa, ajudar as empresas a crescerem. Opinião, é opinião. Novos processos, exatamente, ajustar. Se a gente pegar a contabilidade antiga lá, no papelzinho, feita à mão, né, como era feita antes da informatização, dava muito mais serviço. O que o contador foi fazer a partir do momento que ele não precisou mais digitar? Ele foi trabalhar com outras ferramentas de gestão, ajudar a fazer uma análise financeira que antes não dava tempo de fazer. Tá? Então, é o que eu penso, pelo menos, em relação a isso. Eu acho que as coisas se transformam, se ajustam, e cabe ao profissional se ajustar a esse momento. Tá? Me estendendo um pouquinho, né, mas há um paralelo nisso. Se a gente pegar a Bolsa de Valores antes da informática, antes da internet. Como é que funcionava um pregão de Bolsa de Valores? Eram muitos operadores, né? Aquele telefoninho aqui, grita, vende, compra, e aquilo era um mundo que, para pessoas que chegavam lá e viam aquilo acontecendo, como que esses caras entendem, certo? Hoje você compra uma ação, você vende uma ação, você faz uma operação no teu celular. O que aconteceu com todos aqueles profissionais que ficavam lá? Tiveram que se reinventar. Muitos deles foram para assessorias financeiras, muitos deles hoje são instrutores, cursos, né? A gente tem vários desses caras hoje dando cursos na internet ou vendendo cursos na internet. E o cara se reinventou. Alguns mudaram de ramo, com certeza, mas quem se reinventou continua naquele meio. E eu penso que seja assim também na contabilidade e com a maioria das áreas que sejam afetadas por isso. Vai fazer com que ele pegue mais essa parte gerencial, que é a essência do negócio, né? Justamente, ajudar a gerir a empresa. Não só a guia do imposto, né? O contador que faz a guia do imposto, esse eu acho que esse vai perder o espaço. Então, até tínhamos uma pergunta que era como a IA pode impactar em relação entre o contador e o cliente no futuro. E você até mesmo já adiantou, né? Falando que a IA ela vai fazer a parte mais operacional e os contadores vão ficar mais com essa parte de contato com os clientes. É o que eu penso. E assim, também comentava com o professor Sérgio antes aqui, né, uma matéria do Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, é isso, né, Sérgio? Uma entrevista recente, né, que ele criticando essa questão da inteligência artificial. E uma das coisas que ele fala, assim, se você for viver só do banco de dados do que já existiu, não tem futuro. Né? Ele é um crítico, né, bastante forte, tem sido, pelo menos, né, nesses últimos dias, em relação à inteligência artificial. Quer dizer, ela não é que ela não cria nada, mas o que ela faz? Ela vem, as redes neurais, né, que é o que está por trás disso tudo, pega ali o que existe dentro das bases de dados e vai respondendo em função disso a partir do que se pergunta.
E nem sempre ela realmente está correta, né? Então, acho que por mais que a inteligência artificial ela substitui alguns funcionários, vai ter que haver ainda contadores, até mesmo para verificar se realmente está correto os dados que ela tá encaminhando, né? Porque nem sempre é 100% aquilo, que ela pode errar. Exato, a tomada de decisão ela não é assim tão pragmática, né? Você tem que a gente fala na contabilidade, que é a essência sobre a forma, né? Quer dizer, não é exatamente aquele número, tá, mas o que eu faço com isso? E essa tomada de decisão, essa subjetividade, na minha humilde opinião, o ser humano é difícil de substituir. Professor Sérgio, nós temos uma pergunta agora mais direcionada para a gente que trabalha mais com a parte comportamental. A gente acredita, assim, que com essas novas tecnologias surgindo, as pessoas têm mais medo, incerteza, por não saber como vai ser o futuro? Elas têm, às vezes, sido mais ansiosas, justamente por esses questionamentos, essas polêmicas que vêm surgindo ao longo do tempo em relação à inteligência artificial ter sido inserida no mercado de trabalho? Sim. A gente dizia que o século passado era o século da depressão. Um século muito marcado pela esteira do taylorismo, fordismo, a repetição. Foi o século da depressão e do alcoolismo. Quando falavam adoecimentos, era alcoolismo, depressão e acidente. Década de 90, a gente tem toda uma mudança. Chegando no Brasil, a gente fala de Japão, Estados Unidos, era a década de 70, onde a gente começa a ter meta e prazo de inovação. Então a gente vai saindo do século da depressão e fala que é o século da ansiedade, porque a incerteza, ela passa a ser estrutural. O que eu quero? Eu quero estar na ponta de lança de inovação. Então eu quero trabalhar com clientes que têm problemas que nunca foram solucionados. Porque o básico, se todo mundo faz, você pode ter um problema. Meu carro está sujo. Resolvê-lo. Lavar o carro. Muita gente resolve esse problema. Então o valor hora é baixo. Agora estou com um problema no turbo variável a diesel. Poucas pessoas resolvem esse problema. Então você coloca 6 mil a hora. Então eu tenho uma questão que eu quero estar em problemas que ainda não estão massificados. Eu quero estar lá. Então sim, quando a gente entra nesse mundo do trabalho, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me especializar, eu quero estar no mundo que não é mais o óbvio. Então a gente fala, é o mundo da ansiedade. Então por si só já era. Esse mundo, ele é um mundo que tem muito discurso, no qual chegou uma coisa, tudo mudou. Só que a gente tem que sempre saber separar o que é o produto mesmo, ou o serviço, e o discurso. Então, por exemplo, a inteligência artificial, ela é um produto e ela faz um serviço. Só que antes da gente ter contato, seja o ChatGPT, o DeepSeek, agora o Copilot da Microsoft, eu escuto falar dele, eu escuto falar como se fosse uma invasão alienígena, né? O discurso ele é sempre muito mais gigante do que o próprio produto. Por quê? Porque gera clique, né? Gera engajamento. Então, claro, a gente vai ter não só o mundo do trabalho, ele é um mundo muito mais de ansiedade, porque eu quero estar com clientes com problemas inovadores, porque aí eu cobro muito mais, na verdade, eu estou numa área inovadora, e além disso, eu estou como alvo desses discursos. Agora chegou um outro aplicativo. E quando a gente analisa historicamente, acabou a arquitetura porque tem o AutoCAD. Acabou a engenharia porque tem o AutoCAD e o SolidWorks. E não, na verdade, eles conseguem ganhar muito mais dinheiro porque eles conseguem tocar mais projetos. Antes, um ano eu fazia 2 projetos, agora eu posso fazer 5. Aumentou o número de engenheiros porque e prédios, antes para subir um prédio, uma cidade ia ter um prédio novo por ano. Agora você pode ter vários, com muito mais segurança. Então o discurso do produto ele é sempre ameaçador, seja um software, só que depois da integração, então a gente fala, muita gente tem dito isso, a inteligência artificial pode tirar o emprego de quem não quiser trabalhar se aproveitando da inteligência artificial. Então o AutoCAD tirou o emprego de quem não quis aprender a usar o AutoCAD. O Excel tirou o emprego de quem não quis fazer o curso de Excel. Eu tenho visto o pessoal debater, e o pessoal da Microsoft falar, quando chegou o ChatGPT e tal, não, agora vai. Olha,
O salto do ChatGPT até o momento, isso foi em dezembro, ele é menor do que o salto de qualidade e impacto do Excel. Então, se tirar o ChatGPT não dá nada, agora tira o Excel. Você quebra. Então, assim, são ferramentas. Então a gente tem que pensar, o Excel está gerando desemprego ou está gerando um aumento de complexificação e qualidade, né? Então a questão é, vai tirar o emprego de quem não quer fazer um curso de Excel. Antigamente a gente tinha o curso de datilografia, você tinha o ascensorista e você tinha o motorista. Hoje você tem que ter carro, para trabalhar aqui, você tem que ter teu veículo para visitar um cliente, você tem que saber apertar o botão do elevador, não vai ter ninguém para apertar, então tem que saber criar um terceiro. E se você precisar digitar algo, você vai ter que digitar. Então a gente nem considera que eram profissões. E o mundo só melhorou, na verdade. Então o índice de pessoas empregadas em 1940 era menor do que o de hoje. Claro, a gente tem toda a discussão, que antes tinha as donas de casa, poucas trabalhavam, hoje todas trabalham. Né? E isso tem a ver com um monte de transformação, mas se a gente for ver essas inovações, deixou de existir um monte de profissão e a gente está precisando de mais gente. Então, o discurso ele é aterrorizante e ele é ansiogênico e gera ansiedade. Gera muita ansiedade. Então, o que eu mais vejo é essa ansiedade, porque como a tecnologia está cada vez avançando muito mais e a gente fica aterrorizado justamente por conta disso, a gente fica pensando, vai ser avançado para o Excel, aí depois de um tempo pode surgir outra plataforma, aí depois outra plataforma. Será que a gente vai ter capacidade para a gente conseguir estudar todas essas plataformas e conseguir suprir as demandas de um escritório, de qualquer outro local, e sem ser substituído? Acho que a gente fica ansioso por conta disso, ansioso de não conseguir suprir, não conseguir entender aquela plataforma com tanta facilidade igual outras pessoas, por causa que os avanços estão cada vez mais rápidos, e ficar para trás. Então, acho que é isso que a gente sente mais, talvez, medo, sabe, de ficar para trás por não conseguir avançar o quanto a tecnologia está avançando. Esse medo é o que a gente fala que é a neurose boa. O pessoal da psicologia fala assim, eu gosto de quando a pessoa se forma e fala assim, mas eu acho que eu não estou pronto. Fala assim, ainda bem, vai fazer uma especialização, mestrado. A universidade é a área da neurose, porque se você se forma com o ego inflado, eu sei tudo, assim, vai ser um profissional muito complicado, porque a hora que você errar, você não vai ver. Então a gente gosta desse medo de repente não dar conta. Por quê? Porque mobiliza. Claro, é ansiogênico. A gente está num ambiente que eu me sinto culpado o tempo todo. Me senti culpado porque eu vi um seriado, porque eu dormi 8 horas, porque nas férias eu viajei e não estudei. Porque eu sinto uma culpa que fala, você tinha que estar aprendendo uma segunda língua, uma terceira ou uma quarta, tinha que estar sabendo programação, tinha que estar sabendo investir em criptomoeda, como é que você não fala chinês ainda? Essa pressão a gente tem que saber separar e falar, é um discurso do mundo moderno, te fala que você tem que estar preparado. Isso aqui é uma bomba nuclear, você não sabe se proteger? Você fala assim, não, tem coisas que eu não vou me preparar. Mas essa culpa por estar me divertindo, culpa por estar dormindo, culpa por estar assistindo TV, ela é complicada. Mas de alguma maneira ela também mobiliza. E eu acho que é normal da própria evolução mesmo acontecer isso e deixar nós sempre com essa sensação de culpa, de que a gente não está fazendo o suficiente para acompanhar aquilo que está vindo, né? Eu acredito que seja sempre, desde o princípio de todas as revoluções, eu acredito que foi dessa maneira. O baque é a sensação de não conseguir fazer aquilo, e depois, conforme vai passar, ao passar do tempo, a gente vê que as coisas vão se aprimorando, vão abrindo as portas para aqueles que realmente querem aprender e dar essa facilidade, esse acesso para melhorar a vida, né? Eu acredito que tem as partes boas e também, né? O professor Sérgio tem muita mais bagagem para falar, né? Mas a minha impressão é assim, né? Eu acho que é uma coisa do ser humano, né? Você nunca está contente, você nunca tá na tua, digamos assim, né? Nunca está satisfeito, exatamente. Porque se a gente pensar assim, eu atingi um nível X de qualidade de vida, de estrutura financeira, que seja, né? Tá bom assim. Né? Tipo, eu não vou ficar rico o resto da vida, mas vou viver bem. Mas o que a gente quer? A gente sempre quer mais. Quer mais. E eu acho que a tecnologia, e eu, nesse sentido, sou um pouco crítico da dependência que uma geração tem das redes sociais,
no sentido de que TikTok, Instagram, enfim, qualquer que seja, né, ela cria um mundo ou um objetivo quase inalcançável, né, porque você só vê pessoas felizes, pessoas bem desenvolvidas, né, e aí fica aquela coisa, putz, mas se eu não tenho isso, então eu sou um fracassado. Eu acho que a pressão talvez seja nesse sentido, né, Sérgio, de correr atrás o tempo todo. Aí, o que você coloca, né, Milena, de um medo será que eu vou dar conta? Eu penso que se a gente pegar, como eu falei, a tecnologia, trazendo para a área da contabilidade principalmente, ela é recente, tem coisa de 30 anos. Então, se você pegar aqui, muitos dos contadores que nós temos hoje aqui em Pato Branco, região, né, pegando a nossa região aqui, esse povo, quando começou a trabalhar, ou quando se formou, nem existia o que está usando hoje. Né? Então, tem que ter essa proatividade de o que é que está acontecendo. E de querer se Né? reinventar. De querer se reinventar, porque se eu ficar sentadinho no meu canto aqui, o mundo passa por cima. Né? Então, se não tiver essa proatividade, vamos lá, tá aparecendo uma coisa nova aqui. Vamos ver se isso serve para mim. Que às vezes não serve. Né? Tá vindo um monte de inteligência artificial, um monte de coisa, um monte de programas, um monte de plataformas. Tá, mas será que isso serve para mim? Ou até onde isso serve para mim? Nós tivemos há um tempo atrás aqui uma palestra com um profissional da área, e uma das coisas que falou assim, qual é dentre as ferramentas de inteligência artificial que tem hoje, o que é importante para você? Então, domine uma, conheça duas, mais ou menos assim, né? E aí, com essa, você vai, enfim, trabalhando em cima disso. Nichos, né? O problema é que a gente quer atirar para todo lado e acertar em todo mundo. Então, tem que ter um certo nicho, assim, e a profissão, ou a formação da contabilidade, ela é muito ampla. Né? A gente fala com vocês, às vezes, sobre isso em sala, né? Ou nas discussões. Porque quando você ouve alguém falando assim que a contabilidade vai ser extinta ou vai ser substituída, daí você vai ver a formação desse cara. As últimas vezes que eu vi, pelo menos, era alguém da área de tecnologia. Nada contra o pessoal da tecnologia. Né? Mas assim, isso que o professor Sérgio fala, o produto. O meu produto vai acabar com tudo. Muita gente, e eu lembro disso na época do mestrado, o pessoal fala, vocês fazem mestrado e doutorado em contabilidade? O que tem além do débito e crédito? Quer dizer, o que tem além disso para vocês ficar fazendo mestrado, fazendo doutorado? Então, muitas vezes, as pessoas não conhecem o que está por trás daquilo. É só fazer o débito e crédito, fazer a guia do imposto e pronto. Hoje, para você fazer uma declaração de imposto de renda, a receita dela praticamente pronta. Né? Baixa lá o pré-preenchido, o software, o programa da Receita Federal é bem intuitivo. Por que tanta gente cai na malha fina? Se é tão fácil de fazer. Entende? Então fica aquela coisa assim, se você começar a conversar com uma inteligência artificial, vai lá, faz a pergunta assim, brincando aqui com a situação, né? Como eu faço para sonegar imposto? Que resposta ela vai te dar, será? Será que ela vai te dizer assim, olha, sonegar imposto não é legal? Ou ela já vai te dar, não, deixa de declarar isso, deixa de declarar aquilo. Então, a conversa, você conversando com a inteligência artificial, você consegue também manipular, de certa forma, as respostas que ela traz. Né? A gente viu várias matérias já sobre isso acontecendo aí em relação a esse sentido. E também na questão específica da profissão contábil, né? Por ser uma profissão regulamentada, toda empresa obrigatoriamente tem que ter um contador. Por quê? Por diversas razões, questão de tributária com a Receita, principalmente. Então, enquanto nós estivermos falando de uma profissão regulamentada, onde há uma exigência de que esse profissional seja responsável pelas empresas. Você não pode ter um CNPJ se não tem um contador. Esse cara não vai desaparecer. Nem que seja só para assinar um negocinho no final lá. Entende? Então, é um mercado, é uma reserva de mercado, não dá para dizer que não, certo? Mas é uma profissão que, exceto se tivermos alterações aí que, as empresas não precisam mais ter contador, o que eu acredito muito que não vai acontecer. Sempre vai ter espaço. Tá? Pegando a nossa realidade, tá? Local e regional. Nós temos uma demanda por profissionais
não necessariamente profissionais formados, mas alunos, estagiários, trabalhadores, que a gente recebe aqui na universidade quase que diariamente, eu vou exagerar, mas durante a semana, 2, 3, 4 ofertas de, olha, precisamos de alguém para a área tal, né, empresa tal, escritório tal, e se falar com as entidades responsáveis aqui na nossa região, eles têm várias ofertas de emprego. Claro, para começar a carreira, né, o estagiário, né, aquele auxiliar, mas dali catapultar depois uma... Quer dizer, se você for o profissional de destaque, dali sai. Né? Então eu penso que é um apoio, é uma ferramenta, mas ela não vai de forma alguma acabar com tudo, né? É algo que vai ajudar a criar novos nichos. E esse criar novos nichos tem que estar preparado para ele. Pegar aquela oportunidade, né? A gente acaba vendo sempre de maneira mais trágico, né? Mas a gente tem o uso da inteligência artificial porque ela vê sempre o passado, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente olha e fala, ninguém dava nada para Bitcoin, né? Mas quem comprou Bitcoin, quem adquiriu, e comprava por uma coisa doida, né? R$5, dólares em Bitcoin, depois você vai ver que aumentou. Se naquela época houvesse um chat GPT, um DeepSeek chinês, você compra isso aqui? Ele fala, claro que não. Claro que não. Porque ele não sabe olhar o futuro, né? Uhum. Ele olha só o cálculo passado. Mas isso pode ajudar para, por exemplo, o que a gente fala de plano de negócios, fazer uma análise de mercado, quantas empresas da região já abriram uma pizzaria aqui, deu certo ou não. Qual o número, a porcentagem de empresas que abrem e fecham em 2 anos é muito grande. É muito grande. Se a pessoa vai abrir um CNPJ, senta com seu contador, usa uma IA, uma inteligência artificial, para levantar, isso que você está querendo, será que é o melhor? Será que já não tem pizzaria? Quantas abriram? Porque se a gente conseguir diminuir 1/3 de cada 100 que fecham em 2 anos, fechar só 70, vai faltar contador, já falta. Então, o uso da IA para fazer um mapeamento estratégico do próprio negócio, qual a estratégia fiscal que a gente vai usar, que tipo de proposta que a gente vai fazer, e os contadores, utilizando o IA, conseguiu diminuir uma fração do número de empresas que fecham, vai faltar contador. Porque isso, né, é muita empresa, a gente não dá mais conta de informação. Eu tenho graduação, mestrado, doutorado, meu mestrado e doutorado é em saúde do trabalhador, então quando eu defendi o doutorado em 2015, a cada mês é tipo 12 mil artigos da minha área. Então, quando eu termino meu doutorado em 2015, eu estou atualizado, up to date, em 2011. Agora eu devo estar atualizado para 2016. Porque, assim, é impossível, você nunca vai ler tudo da sua área. Então, você tem que tentar, até por um mapeamento que a gente chama, que é um cruzamento de vários artigos, para ver uma revisão sistemática de literatura, quais o maior impacto e tal, para conseguir descobrir desses 40 mil artigos da sua área por ano, se tem 100, os 100 que vale a pena. E não dá para ler 100 artigos. Simplesmente é impossível, você não consegue ler 100 artigos pesados, complexos, de 24 páginas. Então você vai ter que escolher uns 30. Então o uso da IA, para eu estar sempre ultra atualizado, para eu poder ir num cardiologista e ele está bem atualizado, para eu poder ir num dentista e a pessoa está bem atualizada, é fundamental. Para pegar o mundo inteiro produzindo 40 mil artigos só da microárea dele, não é sobre medicina, não é sobre cardiologia, é sobre o uso do stencil em tal artéria. 30 mil artigos disso por ano. Então a IA ajudando, que é o Deep Blue e depois o Watson da IBM, fazia isso, triagem de artigo para médico nos Estados Unidos para tentar ajudar a não ficar perdido. Você ajuda o profissional. Porque isso, a gente tem uma demanda enorme. Se todas as empresas têm que ter contador e o número de empresas que fecha é enorme, às vezes o uso da IA vai ajudar isso. Porque cada empresa que fecha é um cliente a menos. Então, o uso nesse sentido, a psicologia é muito da área da saúde e a gente tem muitos, todo mundo já ouviu falar, né? Fui num psicólogo, mas aí sentia que não estava muito bem, foi em outro, aí uma hora encontra alguém, porque cada um acaba tendo uma metodologia, até conseguir encaixar com a pessoa, como é que vai trabalhar o sintoma delas, a pessoa não aguenta. Às vezes o uso
de toda a sintomatologia da pessoa, junto com a pessoa, numa ferramenta que não existe ainda para psicologia, existe para cardiologia. Qual que é a melhor estratégia? É estêncil, é uma bomba? Também para questões gástricas o pessoal tem usado. Às vezes a pessoa, em vez de esperar 3 anos para conseguir ver um grande andamento, consegue ver em 6 meses. Então ela ajuda o psicólogo, né, tem ajudado os médicos ao invés de ter feito o pessoal perder o paciente. Então, se a gente pudesse falar assim, um limite ético entre inteligência artificial e nos meios profissionais e até mesmo no meio contábil, a gente poderia falar que não existe um limite da inteligência artificial dentro dos escritórios ou de qualquer outro consultório. Mas o que a gente pode ficar tranquilo é que em toda contabilidade, em toda empresa, tem que haver um computador que não é inteligência artificial, que somos nós, né? Então é isso que tranquiliza a gente, mas ainda assim, essa incerteza do como que vai ser o futuro, até mesmo como o professor falou, que pode, né, hoje em dia a gente tem essa questão que toda empresa tem que ter um computador, mas essa incerteza que, e se mudar? Mas aí a gente fica já com esse medo, já com essa ansiedade, mas acho que é algo muito, muito difícil de se acontecer, né? Então, como que a gente lida com como que a gente pode lidar com as estratégias do medo, assim, dessa ansiedade? É mais, deixa acontecer, quando começar a acontecer você vai pensar no assunto, ou que a gente já comece a ter uma preparação sobre essa mudança? É isso que deixa a gente mais, assim, essas estratégias que a gente utiliza, que hoje em dia acho que a gente não consegue ter essas estratégias, sabe? A gente fica muito quebra-sal tudo. Não, em termos de ansiedade, principalmente estudante ou profissional, faz contato com a ferramenta. Não transforma numa coisa, tipo assim, se eu tiver que mexer no Excel, eu vou desmaiar. Porque você cria como se fosse uma versão, aí começa a passar mal, e quando vai mexer, dá dor de barriga, Não, contato com a ferramenta, desmistificar a ferramenta. Assim, o que isso aqui puder fazer, eu vou fazer para os outros também. O que isso aqui puder me ajudar, é o que a gente fala para o pessoal da engenharia. Quanto mais rápido você aprender a mexer em SolidWorks, em AutoCAD, melhor. É saber tirar, extrair tudo que ele tem de bom, né? Entender o que ele está ofertando e o que ele pode contribuir para o desenvolvimento, né? Eu acredito que isso que é a maior dificuldade, assim, nosso principalmente, porque eu fui uma das pessoas que fui confrontada no início da universidade, antes de eu vir para cá, justamente com essa pergunta. Eu cheguei na primeira semana da faculdade e um professor chegou na sala e falou: vocês acham que a contabilidade vai acabar? Porque vocês sabem, tá vindo novas tecnologias, tá vindo novas coisas, tá se automatizando muito, inclusive foi numa aula em que ele apresentou os livros contábeis para nós, então ele levou tudo físico para nós. E aí ele mostrou, ele falou, vocês sabem que hoje em dia não é mais assim. E aí ele fez esse questionamento. E para nós, eu como naquela época, hoje eu vejo que é muito isso, sabe? Que a gente pode utilizar essas ferramentas para o nosso avanço. Mas na época para mim foi um baque, porque eu pensei, eu tô na profissão errada. Eu entrei aqui e agora eu quero sair de alguma maneira, porque eu sei que talvez lá na frente não vai ter mercado. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo realmente o que pode contribuir, de que forma que ela pode ser muito eficaz. Né, que eu acho que isso é interessante, porque às vezes muita gente que está entrando ou que vai entrar agora na universidade, às vezes está lá no rolando Instagram e aparece aquele anúncio, a contabilidade vai acabar. E ele não termina de ver o vídeo, ele simplesmente fecha e diz, não, eu não vou fazer contabilidade. Mas tá nesse ponto assim, porque eu tenho visto algumas profissões que o pessoal vê que dá muito engajamento. O medo é o que dá mais engajamento. Então eu vejo o pessoal na psicologia aparecer isso, eu vejo o pessoal na medicina ser muito impactado por isso, assim, eu vou falar meus sintomas e ela vai sair, você tem tal coisa, pega na farmácia. E assim vai. Eu imaginava que porque na área de negócios, são muitas as variáveis, muitas. Né? Primeiro, você tem ótimos profissionais. O pessoal vai num que não é bom profissional, mas ele passa segurança. Porque essa questão psicológica, a gente vê os coaches, esse pessoal, que essa questão de passar confiança é fundamental. Né? Então a gente vê que são muitas variáveis, a confiança no profissional, eu saber esclarecer uma pessoa, tem muitas variáveis que a área de negócio. Chegar para o Leandro e falar, Leandro, tenho 500 mil para aplicar, o que eu faço? Assim, depende, é uma previdência, você quer resgatar isso daqui a 30 anos?
você quer comprar alguma... Isso não me diz quase nada. O valor em si, claro, se falar 20 milhões, você fala, várias estratégias. Agora, chega aí, 200 mil, o que eu falo? Cara, não sei ainda. Quem é você? O que você quer? Então, você tem uma série de decisões. Uma série de decisões. Eu acho que isso que a Samira coloca, volto, né, a parte de um pouco crítica às redes sociais nesse sentido, porque muitas vezes isso é um apelo, né? Não faça faculdade porque você vai perder tempo e podia estar ganhando dinheiro com isso. Mas daí você começa a ver o que o cara quer ter vender um curso. Sim. Exatamente. Então, o pessoal nunca chega nessa parte, chega na parte do que vai acabar e fecha o vídeo e desiste. Eu acho muitas que vezes é o que eu falei antes, né? Muitas vezes é não conhecer a área. Né? Eu acho que o curso de ciências contábeis, de administração, né, que são cursos correlatos, eles têm uma área de atuação muito ampla. Então, quando a gente se pegarmos hoje, nós temos aqui 170 alunos mais ou menos, né? Se a gente fizer em contábeis, se a gente fizer um levantamento de áreas de atuação, vocês vão ver que o pessoal trabalha em áreas diversas. Instituições financeiras, tanto em funções financeiras quanto operacionais, escritórios de contabilidade, empresas dos mais diversos ramos e dentro das empresas nas mais diversas funções. Por quê? Porque é uma área, como o Sérgio falou, a área de negócios, né, de business, como o pessoal fala, é muito ampla. É uma tomada de decisão financeira, um investimento, o que eu vou fazer com 500 mil? Pô, você tem N opções, que é o que a gente escuta lá na disciplina de mercado de capitais, por exemplo. Qual é o teu perfil, o que você vai fazer com isso, né? Qual é o projeto, o teu objetivo. Então, é uma coisa ampla demais e aí posso estar sendo até um pouco conservador demais na minha visão, mas a decisão final, a decisão que envolve a questão econômica ou a questão comportamental, o comportamental é do ser humano. Né? O Sérgio, como psicólogo, pode falar muito melhor sobre isso. Você não tem, eu acredito pelo menos, né, que a máquina ela vai ter, 0 e 1, né? Aquela história do 0 e 1, do binário, ou é isso ou é aquilo. Agora, como é que eu decido isso? Você pode usar as ferramentas a partir disso, com base em uma subjetividade da tua decisão, com base em conhecimentos prévios que você tenha. A inteligência artificial ou o aplicativo, ele vai buscar dados passados que vão te gerar uma forma de... um conjunto de informações e a partir disso eu vou decidir. Eu penso que é saber usar isso, né? Como você falou, como é que eu me preparo para o que vai acontecer? Eu nem sei o que vai acontecer. Né? Como o Sérgio falou antes, eu não estou preparado para sobreviver à bomba atômica. Tá certo? Porque a gente cria essa ansiedade com algo que nem existe. A pré-ocupação, né? Não é isso que fala na psicologia, a pré-ocupação. Quer dizer, eu estou preocupado com algo que nem sei ainda o que vai acontecer. Eu gostaria de comentar 2 pontos, entrando mais na questão da inteligência artificial, que eu acho que na área contábil, como uma área sensível, existem mais proteções até a área contábil do que outras áreas. Por exemplo, a gente tem o ChatGPT e agora o Copilot. O Copilot, que é o da Microsoft, ele deu uma atualizada. E estava uma polêmica, porque você vai poder fazer pesquisa histórica. O que eu já pesquisei sobre comprar passagem aérea? Ele vai mostrar prints seus. Ele vai tirar print a cada 15 segundos. Claro, você pode desabilitar, mas a ideia é que você pesquise no seu histórico. Ele diz que está ficando só dentro, mas algum processamento ele pode jogar para uma central. E o ChatGPT, o processamento ele é em outro lugar, em outro país. Você não pode colocar as informações sensíveis da sua empresa para ser processado. Claro, o ChatGPT ele tinha um plano que bem caro, que aí ele criava um microservidor e ele não se apropriava das informações. Isso que é quase impagável, né? Você pagar um contador do que você pagar, sabe, $15 mil por mês para ele ter um subsistema que não integra e tudo que você colocar fica lá. E se você deleta, eles não sabem o que você estava fazendo. Você só usava a inteligência sem eles usarem para aprender. Né? Então, se eu tenho uma questão sensível, eu não posso entregar de mão beijada para uma empresa
um ChatGPT, que é uma empresa, né, e que vende tecnologias, vende soluções. Então, eles vão ver todo o nosso mapeamento e vão catalogar e vão ofertar para outras pessoas. A China, é bom a gente ter adiado do ano passado para esse, porque apareceu o DeepSeek, né, que é a inteligência artificial chinesa, que, aliás, bombou muito meme do ChatGPT ter perdido o emprego. O grande ChatGPT que ia perder o emprego, muitos memes aparecendo. Perdeu o emprego para DeepSeek, porque é código aberto e é muito mais barato. E a DeepSeek está prometendo uma coisa, que é você baixar um pacote gigante de giga, terabytes, etc. Mas você consegue desligar da internet e usar como uma ferramenta local. Não vai ser como mandar para processamento, mas você vai ter um processamento local, que você pode romper a ligação dele com a internet e usar para cálculos internos. Só que você vai ter que ter um operador. Então ele vira um Excel, vira uma ferramenta interna que eu não mando para ser processado num servidor de uma empresa, que seria DeepSeek, ou em outro país. Eu uso interno, mas eu tenho que ter um operador para isso. Então, nesse sentido, a inteligência artificial vai virar um aplicativo de tratamento de dados interno. E eu continuo tendo operador. E ressaltando, se isso ajudar a empresa. Mas de cada 2 contadores, toda empresa fizer isso, de cada 2 contadores, a empresa só vai precisar de 1. Assim, mas é tanta empresa que vai deixar de falir que vai faltar contador. Se a gente conseguir, de 100 empresas que fecham, falir só 70, não 100, 30 ficar viva mesmo, vai faltar contador. Então, se essa ferramenta ajudar as empresas a não quebrarem, vai faltar contador. Então, assim, são várias nuances que a gente deixa de analisar, né? São várias as nuances. Mas tenho certeza que você abriu uma outra visão, vocês abriram uma outra visão que eu nem tinha pensado dessa forma. E acredito que muitas pessoas também não pensam nessa questão da falta, que mesmo assim pode faltar computadores, porque a gente vem tanto dessa questão de vai substituir, que a gente esquece desse básico que, olha, ela pode te ajudar e pode trazer outras oportunidades. Então, realmente, eu não tinha pensado dessa forma que vocês trouxeram aqui na conversa. É interessante, né? Porque a gente fica tão... A gente veio tanto com essa ideia de, vamos ser substituídos, e aí agora parece que deu uma tranquilizada. E eu tenho certeza que não é só dúvida nossa, porque assim como a gente abriu esse questionamento na sala, não só na sala, né? Mas eu acho que é meio que no geral, porque em todos os segmentos do mercado hoje, essa inteligência está se adentrando. Então, eu acredito que assim como pode ser utilizada na contabilidade dessa forma, ser vista dessa forma, pode ser feita em qualquer outra área. Então, eu acredito que vai abrir muito os olhos dos contadores e administradores, seja um médico, vai abrir a visão para olhar dessa forma. Veja bem, talvez não é tão ruim assim. Pode ser usado de uma forma boa. Eu acho que foi muito válido nosso diálogo, essa conversa, né? Porque a gente conseguiu apresentar uma coisa histórica de como era e trazer para a nossa realidade de hoje essas novas tecnologias que estão surgindo e como ela pode contribuir, né? Acho que como a gente pode se inovar, né? Exatamente. E saber também que nem todo mundo que faz a faculdade vira contador. Todo mundo faz a prova. Nós temos aqui, pegar os nossos números aqui, a gente forma por ano em torno de 50, né? 30, 40 mais ou menos. Varia, né? Mas em torno de 30. Mas quantos realmente vão para o mercado? Né? Para o mercado no sentido de ser contador, né? Aí você pega a prova de suficiência, em nível de Brasil, a última teve 12% de quem fez a prova e foi aprovado. É um número baixíssimo. Quer dizer, então, para ser contador, para estar como contador, tem que ter o registro do conselho. E hoje, a maioria que faz a prova não é aprovada na prova de suficiência. Quer dizer, aí tem uma outra discussão que está lá na formação, etc., né, que não é o foco da discussão aqui agora. Mas o mercado já seleciona. Então, talvez, o medo da inteligência artificial, né, nessa discussão, deveríamos ter muito mais medo do mercado no sentido de eu não estou pronto, né, como o Sérgio falou, ninguém está pronto
quando sai da faculdade, mas até que ponto eu estou preparado para isso? E quando você tem uma prova que é o pós-faculdade, né, assim como a OAB tem, o CFC tem, e o índice de aprovação é muito baixo, então tem coisa antes ali que está acontecendo. Né? Quer dizer, o nível de formação não está ajudando uma grande maioria de quem está fazendo. Realmente. Aí ele já seleciona Exatamente. Então, já dá uma baixa tem tudo isso. nos Quando a gente está falando dos nichos, de saber aproveitar oportunidades, quer dizer, tem um antes ainda aqui, que é fazer o melhor aqui antes, para depois poder aproveitar ou concorrer depois no mercado. Exato. Então, professora, vocês gostariam de falar mais sobre o assunto, ou algum assunto que a gente não abordou que vocês gostariam de trazer aqui nessa roda de conversa? Eu acho que um ponto que você levantou ali é a questão da ética, né? Qual é o limite da ética, né, nesse sentido? De novo, a gente está falando de ferramentas, né? Quer dizer, a ética é um princípio, uma coisa do ser humano, né? Quer dizer, eu vou fazer certo, vou fazer errado em função disso. A contabilidade trabalha com dados sensíveis, como fala o professor Sérgio. Né? Algumas coisas são públicas, outras não. Então, até onde a responsabilidade do profissional nesse sentido? Quer dizer, o que eu faço com os dados do meu cliente? Certo? A responsabilidade, e aí está lá no código de ética, né, na atuação ética. Então, a inteligência artificial ou as bases de dados, se elas estão arquivadas lá numa outra empresa, a segurança desses dados lá naquela empresa como está. Não, hoje, cada vez mais comum você ver vazamento de dados da empresa A, da base de dados B, daí você vai ver se os teus dados foram vazados ou não. Né? Então, o limite nesse sentido, eu acho que é a segurança de dados, né? Muito mais do que a atuação do profissional. Né? Porque o profissional, ele tem esses dados, ele tem acesso a essas informações, como ele tinha antes, com os dados escritos no diário à mão, como ele tinha no disquetezinho, quando guardava lá, no pendrive, por aí vai. Né? Ele tem a mesma informação. A questão é onde é que esses dados estão sendo guardados do ponto de vista de segurança tecnológica. Né? Porque o vazamento de dados está cada vez mais comum dentro do que a gente vê. Né? Mas eu acho que é nesse sentido, né? Eu acho que é saber usar, né? E estar preparado no sentido de não esperar acontecer, né? Como o professor Sérgio falou, enfrentar a ferramenta, conhecer essa ferramenta, para que eu possa me beneficiar, né, do que ela pode apresentar. Sim. Você vê, mesmo que a gente tenha, por enquanto é uma promessa, que você vai ter como baixar um bloco de inteligência artificial para rodar localmente num servidor da empresa, fechado. Você vai ter que ter um contador para trabalhar. Você vai ter que ter alguém para tratar essas informações. E, claro, o Brasil caminha ainda nisso. Nos Estados Unidos é mais comum, as empresas todas abrem mercado para investidor. Você pode investir nas empresas. Eu vou investir numa que tem contador ou numa que procura no Google? Não precisa fazer um cálculo contábil, uma questão financeira. Eu procuro no ChatGPT. Eu falo assim, meu amigo, prefiro investir numa que o custo é mínimo. Né? Quando a gente começa a analisar em termos do mundo do trabalho, em número de empresas que fecham, você ter um profissional contábil é mínimo. É efetivamente mínimo. E é ultra estratégico. Das poucas coisas, o RH a gente terceiriza. Recrutamento, seleção, um monte de coisa a gente terceiriza. Né? O marketing a gente terceiriza. Agora, a parte financeira, a gente fala assim, complicado. Por último, se for fazer. E se for fazer. Então, quando a gente tem esse mercado de investimentos, abrir capital, as empresas, se chegar nessa realidade que uma empresa poderia, por exemplo, não ter um contador, ainda assim as que tiverem vão ter tamanha mais confiabilidade que vai valer a pena. Mas, como a gente fala, né? É uma profissão que ainda bem é regulamentada. Não é qualquer um que pode fazer uma cirurgia, não é qualquer um, então você tem o CRM, Conselho Regional de Medicina, de Psicologia, de Contábeis, e ainda bem. Né? Então, uma questão fundamental é não perder isso, porque a gente não perderia para dentro, não perderia para fora, né? Entregaria para fora, e é aí que perde, sim,
autonomia nacional, né? Essa autonomia tem que estar aqui. Mas é muito bom ter essa conversa. E a recomendação é essa. Ah, estão falando que isso vai tirar meu emprego. Qual que é um site? Deixa eu abrir. Então seria isso. Então, mais uma vez, professoras, agradeço a presença de vocês. E fiquei muito feliz com a nossa roda de conversa, com tudo que foi apresentado, com os novos olhares, né, olhares esses que a gente não tinha nem pensado. Então, eu agradeço muito pelo conhecimento de vocês e pela ajuda aqui nesse projeto, né, pela disponibilidade de vocês. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição aí para futuras conversas. Sem esperança.